Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Espírito Santo de Deus, iluminai-nos e dai-nos sabedoria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu caro irmão, minha cara irmã. Hoje vamos iniciar a quarta e última parte do estudo do compêndio do Catecismo da Igreja Católica, a oração cristã, que estará dividido ou organizado em duas grandes sessões. A oração na vida cristã, a primeira sessão, e a segunda sessão, a oração que o Senhor nos ensinou, o Pai Nosso. Hoje nós vamos do 113º estudo do compêndio, com o tema A Revelação da Oração no Antigo Testamento. Então, para falar de oração, vamos começar o estudo partindo do Antigo Testamento ou do Primeiro Testamento, tá bom? Vamos juntos então, papel e caneta na mão. A primeira pergunta de hoje é de número 534 do compêndio. O que é a oração? Resposta: a oração é a elevação da alma a Deus ou o pedido a Deus de bens conformes a sua vontade. Ela é sempre dom de Deus que vem ao encontro do homem. A oração cristã é relação pessoal e viva dos filhos de Deus com o seu Pai infinitamente bom, com seu Filho Jesus Cristo e com o Espírito Santo que habita no coração deles. Palavras-chave aqui: o que é oração? É a elevação da alma a Deus. Ou também a oração é um pedido a Deus. Você pede algo, né? É claro que muitas vezes a gente acredita que não é escutado por Deus em nossas orações, talvez porque não sabemos o que pedir. Então, um detalhe que o compêndio traz é mostrar que a oração é um pedido a Deus de bens conformes à sua vontade. Então, é conforme a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é o bem mais precioso, ou um dos bens mais preciosos que nós podemos ter, e não a minha vontade. Então, se a minha oração está de acordo com os desígnios do Pai, certamente a graça de Deus vai acontecer na minha vida, na vida daqueles que me rodeiam, né? A oração é um dom de Deus, é uma relação pessoal do ser humano com o Criador, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. 535. Por que existe um chamado universal à oração? Resposta: porque Deus toma a iniciativa, mediante a criação, de chamar todo ser do nada. E o homem, mesmo depois da queda, continua a ser capaz de reconhecer o seu Criador, conservando o desejo daquele que o tinha chamado à existência. Todas as religiões, e de modo particular toda a história da salvação, testemunham esse desejo de Deus por parte do homem, mas é Deus o primeiro a atrair incessantemente toda pessoa ao encontro misterioso da oração. Então, esse chamado universal à oração existe por uma iniciativa própria do Criador, de Deus. Deus que toma essa iniciativa. É Ele o primeiro a atrair todo ser humano ao encontro misterioso da oração. Nós que viemos do nada, portanto somos seres contingentes, né? Poderíamos existir ou não. E Deus, que é um ser incontingente, isso é um termo teológico para dizer que ele é a certeza, não existe nada antes dele, né? Ele é o início e o fim de tudo, ele é a certeza. Deus é algo que não é duvidoso, né? Então, este Deus que toma a iniciativa e chama todos à oração. 536, agora bem focado no Antigo Testamento. Em quem Abraão é um modelo de oração? Abraão é um modelo de oração porque caminha na presença de Deus, escuta-o e lhe obedece. A sua oração é um combate da fé, porque ele continua a crer na fidelidade de Deus,
mesmo nos momentos da prova. Além disso, depois de ter recebido na própria tenda a visita do Senhor que lhe confia o próprio desígnio, Abraão ousa interceder pelos pecadores com ousada confiança. Então, o pai da fé, Abraão, ele é um modelo de oração para nós cristãos, também para os judeus, mas sobretudo para nós, porque Abraão caminhou na presença de Deus, né? E a oração de Abraão é um combate da fé, porque ele sempre creu, acreditou na fidelidade de Deus, mesmo nos momentos adversos, de dificuldade da vida dele, como todo ser humano tem. Mas nas dificuldades de Abraão, ele nunca deixou de acreditar que Deus estava assistindo a vida dele, o combate que ele vivia. Por isso que Abraão é um modelo de oração. Vamos agora falar de Moisés. 5:3-7. Como orava Moisés? Resposta. A oração de Moisés é típica de oração contemplativa. Deus, que chama Moisés da sarça ardente, entretém-se muitas vezes e longamente com ele, face a face, como alguém que fala com seu amigo. Nessa intimidade com Deus, Moisés aure a força para interceder com tenacidade a favor do povo. A sua oração prefigura, assim, a intercessão do único mediador, Jesus Cristo. Então, como Moisés orava? De maneira contemplativa. Ele contemplava o Criador de todas as coisas, o Criador do céu e da terra. E Moisés, seu modelo de oração, prefigura a intercessão daquele que haveria de vir, de se encarnar, Deus Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. 5:3-8. Que relações tem no Antigo Testamento o templo e o rei com a oração? Vamos lá. A sombra da moradia de Deus, a arca da aliança, depois o templo, desenvolveu-se a oração do povo de Deus sob a guia dos seus pastores, entre eles Davi. É o rei segundo o coração de Deus, o pastor que ora pelo seu povo. A sua oração é um modelo para a oração do povo, pois é adesão à promessa divina e confiança, cheia de amor naquele que é o único rei e senhor. Então são essas as relações que tem no Primeiro Testamento o templo e o rei com a oração, sobretudo na figura de Davi, que é o rei segundo o coração de Deus. Penúltima de hoje, 5:3-9. Qual é o papel da oração na missão dos profetas? Então vamos lá. Falamos de Abraão, de Moisés, do templo, do rei, de Davi. Agora, dos profetas. Qual é a relação da oração na missão dos profetas? Resposta. Os profetas aurem da oração luz e força para exortar o povo à fé e à conversão do coração. Entram numa grande intimidade com Deus e intercedem pelos irmãos, aos quais anunciam o que viram e ouviram do Senhor. Elias é o pai dos profetas, ou seja, daqueles que procuram a face de Deus. No Monte Carmelo, ele obtém a volta do povo à fé, graças à intervenção de Deus, a quem ele suplicava: ouve-me, Senhor, ouve-me, conforme está 1 Reis, capítulo 18, versículo 37. Então, é este o papel de oração na missão dos profetas. Os profetas aurem da oração uma luz e força para profetizarem ao povo de Deus, né? Porque eles têm intimidade com Deus. E essa intimidade faz com que eles intercedem pelos irmãos. E olha a oração de Elias, né? Uma oração simples, mas muito profunda. Ouve-me, Senhor, ouve-me. A oração ela tem que brotar do coração para ser verdadeira. E a última de hoje, qual é a importância dos salmos na oração? Os salmos são o ápice da oração no Antigo Testamento. A palavra de Deus torna-se oração do homem, inseparavelmente pessoal e comunitária. Essa oração, inspirada pelo Espírito Santo, canta as maravilhas de Deus na criação e na história da salvação. Cristo rezou os salmos e lhes deu cumprimento. Por isso, eles permanecem um elemento essencial e permanente da oração da Igreja, adaptados aos homens de todas as condições de todos os tempos. Então, os salmos são o ápice da oração no Antigo Testamento e muito utilizado hoje. Toda liturgia, dentro da liturgia da palavra, toda Eucaristia dentro da liturgia da palavra tem os salmos, né? Aos domingos, geralmente é uma leitura do Antigo Testamento, salmo.
uma leitura do Novo Testamento e o Santo Evangelho. Então, o Salmo sempre presente na igreja, 150 salmos em nossa Bíblia, que nós somos convidados a sempre estar rezando com ela, rezando a Deus por meio dos salmos. Vamos ficar então por aqui, nesse estudo da revelação da oração no Antigo Testamento. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Nossa Senhora nos cubra com seu manto sagrado. Vou te esperar então na próxima quinta, onde nós estudaremos a oração que é plenamente revelada e realizada em Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima quinta e salve Maria!